Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula daremos continuação ao curso de Hidrologia, abordando o tema de balanço hidrológico, ok? Vamos então começar aqui com o balanço hidrológico e a partir daqui eu confesso que vou tentar representar todo o esquema que quero para transmitir a ideia de forma colorida para melhor entenderem, tá bom? Ora, há passos que têm de ter levados em consideração, têm de ser levados em consideração. E então o primeiro passo para a resolução do balanço hidrológico é a delineação do sistema de estudo. E eu vou apresentar-vos o sistema todo, tá bom? Portanto, eu vou desenhar-vos uma bacia hidrográfica. Sim, delimitada. Só que agora eu tenho que ter em consideração... aliás, eu até vou usar o castanho, tá bom? Agora, a contornar o azul. É propositado. Agora sim, volto ao azul para fazer as linhas de água, como é de esperar. Nada muito complexo, mas também nada muito superficial, porque o objetivo é que vocês saiam desta videoaula a aprender a fazer isto, tá bom? E agora aqui vou separar em vários estratos, pois considero muito importante esta questão aqui. Então deixem-me aqui considerar outro. Pronto, e fica por aqui. Pronto. Ora, eu vou ter aqui que especificar nomes, tá bom? Esta será a minha zona superficial. Esta será a chamada zona subterrânea ou radicular. E esta a zona subterrânea. Tá? E a partir daqui é muito interessante verificar o seguinte. Este é o sistema total que se pode ter. Imaginem que se considerarmos agora aqui uma planta a crescer, uma árvore que seja, não, eu vou considerar mesmo uma planta. A zona radicular está aqui, vejam. Podia representar uma raiz aprumada, mas estou a fazer uma raiz fasciculada, já é propositado. Aqui está. Se quiserem, fica aqui uma com uma raiz aprumada, tá bom? Pronto, e temos aqui um exemplo. As plantinhas à superfície com a raiz aqui. E depois temos também que ter em consideração lençóis freáticos na zona subterrânea por causa do escoamento subterrâneo, tá bom? Se calhar há algumas entradas da superfície para a zona subterrânea, mas tudo bem. Fica aqui esta zona representada. Então eu agora vou fixar o vermelho, porque eu penso que seja o melhor para fazer. E então eu tenho que ter em consideração as entradas. Como entrada principal, eu posso ter, neste sistema, a precipitação. Chove, entra. Entra na zona superficial. Eu posso também ter como entrada um escoamento superficial. Escoamento superficial afluente. Até porque eu também é de esperar que tenha uma saída que é um escoamento superficial efluente. Sai, afluente, entra. Tá bom? Bom, o que é certo é que eu posso ter aqui, vindo mesmo dos cursos de água, evaporação. Que é uma saída. Posso ter a sair
das plantas, aquilo a que eu chamo a evapotranspiração, que é uma evaporação relacionada, evaporação nas folhas, por exemplo, com a transpiração da própria planta, tá bom? Reparem que eu considero como entrada a precipitação, mas eu tenho que ter em conta interseções e retenções superficiais. Ora, para mim, aquilo que é interceptado, mas isto é uma interpretação minha, eu compreendo que haja quem defenda que a interseção e retenção superficial seja uma saída. Eu não. Para mim, o que eu considero é que a entrada é a precipitação menos todas as interseções que apanho pelo caminho menos a retenção superficial. Porque, na verdade, só vai entrar aquilo que não é retido nem interceptado, certo? Mas pronto, ao estar a considerar esta subtração, é o mesmo que estar a dizer que as interseções saem e a retenção superficial também. Mas eu não concordo. Só por isso. Há quem concorde, porque se houver algo retido ou interceptado, depois pode ficar suscetível de evaporar. Mas para mim não entra na bacia. Mas é apenas uma questão pronto, que tem que ser interpretada à maneira normal, tá bom? Ora, eu compreendo que vários autores considerem que as interseções e as retenções superficiais saem. Eu não considero assim. Bom, reparem que eu posso ter uma infiltração. A infiltração, se repararem, não sai do sistema. Sai da zona superficial para a zona radicular. E tem a chamada percolação, que é uma infiltração profunda. Ou infiltração profunda, tá bom? Mas eu prefiro optar por chamar percolação. Bom, reparem que na zona subterrânea pode haver lençóis freáticos, portanto, é de esperar que possa haver também aqui uma saída de um escoamento que agora é subterrâneo e que será efluente. Também, então, por esta ordem de ideias, eu terei uma entrada de um escoamento subterrâneo fluente. Certo? Bom, e olhando bem, eu penso que não me esteja a faltar nada. Vamos ver. Pode haver transpiração nas plantas, mas que eu incorporo na evapotranspiração, a evaporação das folhas das plantas, a par com a transpiração dos próprios vegetais. Pode haver escoamento superficial, já vimos, entradas ou saídas, escoamento subterrâneo também, interseções e retenções superficiais também, infiltrações ou percolações, a própria precipitação. Não está aqui a faltar nada. Agora tenham atenção que a minha bacia hidrográfica está aqui representada como zona superficial, zona radicular e zona subterrânea. Nem sempre o sistema é isto tudo. Imaginem que me pediam para estimar a infiltração. Claramente que eu iria considerar a zona superficial. E assim a infiltração era uma saída. Agora, estando eu a considerar a zona superficial, a zona radicular e a zona subterrânea, percolação não pode ser considerada uma saída, tal como infiltração não pode ser considerada uma saída nem uma entrada. São movimentações ao longo, dentro do meu sistema. Portanto, eu quando escolho o sistema tenho que ser inteligente ao ponto de escolher de forma a que a minha incógnita fique passível de ou entrar ou sair. Tá bom? Pronto, espero ter-me feito entendido neste esquema. Este é o primeiro passo, a delimitação do sistema, e aqui representei tudo o que havia a representar de possibilidades. Tá? Ora, o segundo passo acaba por ser a delimitação do intervalo de tempo. Ok, mas vamos estudar para um ano, para um mês, para um dia, para uma hora. Portanto, delimitar o intervalo de tempo. O terceiro passo acaba por ser estudar os termos da equação do balanço. Termos da equação do balanço. Isto será simples. Lembrem-se, temos que estimar as entradas, as saídas e o armazenamento. E depois fazer o seguinte. Entradas menos saídas igual à variação de armazenamento. O que entra menos o que sai dá o que fica. Simplesmente isto.
Como quarto passo, devemos escolher a unidade de cálculo. E como quinto passo, devemos realizar o cálculo e interpretação dos resultados. Tá bom? Apresentando sempre nas unidades que forem pedidas. Por favor, não se percam nisso. Tenham em consideração as unidades, porque é muito importante. Muito mesmo. Cá está. Estou aqui a fazer a separação dos passos. E o primeiro passo envolve toda esta temática. O balanço hidrológico é isto. Esta é a teoria do balanço hidrológico. Reparem que temos que delimitar o sistema, saber que componente da bacia hidrográfica eu vou considerar. Eu estou aqui a adaptar à bacia hidrográfica, mas podia ser um reservatório, podia ser um tanque, podia ser qualquer coisa. Mas na hidrologia é mais usual aplicar a uma bacia hidrográfica. Se for noutro contexto, facilmente também relacionamos. Estes são os acontecimentos naturais que podem ocorrer numa bacia hidrográfica e depois de delimitar o sistema, eu acabo por saber, e o sistema muitas vezes é delimitado também face aos dados que temos. Tá bom? Também atenção a isso. Depois escolhemos o intervalo de tempo. Saber se estamos a trabalhar para um ano, para uma hora, para um dia, etc. Escolhemos os termos da equação do balanço. Aí tem muito a ver com os dados do enunciado, ver aquilo que entra, ver aquilo que sai. Isso também tem a ver com o sistema. Já vimos aqui que há questões, que há acontecimentos que se o sistema for um não interferem, se o sistema for outro já saem, ou já entram. Portanto, temos de ter isso em consideração. E a partir daqui, fazer as entradas, fazer as saídas, a variação do armazenamento. Caso não digam nada, admite-se que a variação do armazenamento é zero, ou seja, tudo o que entra sai, e então as entradas ficam iguais às saídas. E depois de identificar isto, saber com que unidade de cálculo vamos trabalhar. É que muitas vezes o escoamento subterrâneo dá-se na forma de caudal, metros cúbicos por segundo, mas depois a precipitação dá-se em altura, milímetros. Mas depois, se for preciso, o armazenamento já vem em volume, metros cúbicos, então saber converter unidades. Mas saber converter unidades mesmo. E já agora, na conversão de unidades, tenham em consideração que vão muitas vezes usar a seguinte fórmula. Eu posso aqui colocar uma seta, vou até usar outra cor. Vejam, eu posso aqui converter unidades da seguinte forma. O volume é a área vezes a altura. Isto é muito importante. Mas outra, que também é igualmente importante, e eu vou agora colocá-la para aqui, que é o caudal é o volume a dividir pelo tempo. Outra muito importante. Se me derem o caudal, eu como já tive que definir o intervalo de tempo, vou chegar ao volume e com o volume posso chegar à altura. Ou, se me derem a altura, posso também chegar ao volume e depois com o volume saber o caudal. Também não tem nada que saber. A área. Esta é a da bacia hidrográfica. Ou do sistema que estamos aqui a trabalhar. Mas, normalmente, se for numa bacia, a área tem que ser dada e é a área da bacia hidrográfica. Tá bom? Ora, delimitei-vos estes casos todos. Depois, por fim, era realizar o cálculo. E reparem que no cálculo é fazer as contas. Entradas menos saídas a dar o armazenamento. Temos uma equação com uma incógnita. Descobrimos a incógnita e interpretamos resultados. Dando a resposta. Por exemplo, pedi uma infiltração. A infiltração é de tal. Cumprindo as unidades pedidas. Sempre. Tá bom? Mas, acima de tudo, o que importa é trabalhar às mesmas unidades. Não tem que ser unidades do sistema internacional. Tem que haver coerência nas unidades a trabalhar, tá bom? Pronto. E basicamente a matéria do balanço hidrológico teoricamente é esta. Vejam muito bem esta videoaula, porque na resolução de exercícios vamos precisar destes conceitos todinhos, porque vamos resolver cada balanço com estes passinhos, tá bom? Espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de classificar o vídeo e já sabem, qualquer dúvida que tenham, sabem onde me encontrar, tá bom? Um forte abraço hidrológico a todos. Adeus!